Boa noite. Hoje, terça-feira, dia de live dupla. Considerando a necessidade da mobilização em função do veto sobre os reajustes salariais que estarão na pauta de discussão a partir desta quarta-feira, nós fizemos uma mobilização virtual dando voz a algumas categorias, algumas carreiras, para que elas trouxessem a sua realidade sobre negociação salarial, sobre condições de trabalho, enfim, os problemas que enfrentam. Né? Acabamos de realizar um debate com o Sindiúti, Sindsaúde, Sisipseng, Sinfasfisco e também com o ex-presidente do Sindifisco, Lindolfo, onde nós ouvimos as categorias nos dizendo que o governo Zema não realizou nenhuma negociação salarial nesse período, inclusive com categorias dizendo que o secretário da pasta sequer recebeu o sindicato nesse período. Então, o nosso objetivo foi exatamente escutar como cada categoria está e, portanto, a necessidade da derrubada do veto do governador. Ouvimos também o Lindolfo e o Hugo trouxeram elementos relacionados à receita, e vimos a necessidade de aprofundarmos o debate pela receita, porque se nós não fizermos isso, o Estado estará sempre fazendo o debate pela despesa e colocando os servidores públicos e os serviços públicos como os responsáveis pelos problemas e, portanto, sendo o lugar que deve ser atacado. Vocês sabem que eu tenho, como deputada estadual, um compromisso de defesa dos serviços públicos, dos seus servidores, e, portanto, essa é uma pauta prioritária, porque eu não tenho dúvida de quando a gente defende os serviços públicos, os servidores, é uma defesa do direito da população, ser bem atendida, ter acesso àquilo que lhe é de direito, garantido e conquistado pela nossa Constituição. Na continuidade da live, esse segundo momento, nós estamos recebendo a Ana e o Fernando. A Ana é presidenta ou coordenadora, Ana? Presidenta, lá ainda é presidencialista. Presidenta da Duno Montes, então representando aqui os servidores, os trabalhadores, né, da Unimontes. Nós já tivemos oportunidade, né, de levar o debate sobre a situação da Unimontes em audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. E também estamos com o Fernando, que é o presidente em exercício da DUENG, né, Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Também é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu só fiquei um pouco mais feliz, Fernando, que essa live está com uma maioria de mulheres, sabe? A outra live estava com um equilíbrio de presença. Eu não vou falar equilíbrio de forças, não, porque nós temos mais força, mas tinha um equilíbrio de participação. Aqui tem um desequilíbrio que, me desculpe, está ótimo. Porque o mundo da política, o mundo do poder é o mundo masculino, né? Então a gente tem que fazer esse contraponto. Então, desculpa o excesso de franqueza, o Fernando que fala direto de Frutal, Ana de Montes Claros. Eu estou em Montes Claros, sou sertaneja também, mas eu sou de São Paulo, na verdade. Perfeito. Então, nós estamos aí com Frutal e Montes Claros e Belo Horizonte nessa live. Então, mais uma vez, muito obrigada, sejam bem-vindos. Nós teremos oportunidade de fazer a conversa sobre a situação, tanto da UENG quanto da Unimontes. E eu queria exatamente começar com a mesma pergunta que eu fiz aos meus colegas da outra bancada, né? Que vocês pudessem nos apresentar um balanço das negociações relacionadas à questão salarial, porque esse é o veto que estará em discussão amanhã, né, na Assembleia. Qual que é o balanço das discussões salariais, o que avançou, o governo fez propostas, né, já implementou, qual que é a situação de cada uma dos servidores dos trabalhadores de cada uma universidade. Podemos começar com a Ana, com esse balanço, e na sequência o Fernando? Por mim, tudo bem. Se o Fernando topar, beleza. Então, queria iniciar, né, agradecendo muitíssimo o convite que a Beatriz Cerqueira fez para nós estarmos aqui nessa live hoje. A notícia foi super rápida, né, de que os vetos estariam sendo votados, né,
nessa PL de reajuste salarial do servidor público em Minas ontem, eu pelo menos fiquei sabendo ontem, né, que o veto seria votado amanhã, e aí ela contactou a gente, né, e a gente está aqui muito feliz e agradecido desse espaço, né, e eu queria também agradecer todo o esforço que a Beatriz e a Comissão de Educação da Assembleia fez o ano passado para que a gente fosse ouvido em vários momentos, né, dentro da Assembleia, sobre a questão do ensino superior público de Minas Gerais, e principalmente da carreira dos servidores da educação do ensino superior, né. Vou fazer um breve resgate, porque para chegar ao nível que a gente está, né, de negociação com o Estado, né. Para o público entender, né, toda essa discussão que foi feita durante o debate da PL, de que os servidores da segurança estariam em prioridade aí porque não tiveram reajuste, isso incomodava muito a nossa categoria, como eu tenho certeza que incomodou várias categorias que já falaram, inclusive, na live anterior, porque nós, né, do ensino superior, estamos sem reajuste salarial desde 2011, né? Então, eu vou explicar também um pouco como funciona atualmente a nossa carreira. Como a Beatriz já colocou, boa parte do nosso salário é gratificação, né? Então, mais da metade dos nossos salários são gratificações. E o nosso VB, né, em algumas categorias de especialização dentro da universidade, porque nós temos 3 níveis de especialistas, mestres e doutores, né? No nível especialista, um professor de 20 horas tem um vencimento básico, até hoje, menor que um salário mínimo, né, 800 e poucos reais. Então, imagine aí, junto com mais né, outros 50% que vem de vencimento de gratificações, né, o nosso salário está congelado para os especialistas 20 horas em torno de 1.300 e poucos reais desde 2011, né. E desde aquela época a gente tem feito mobilizações, né, greves, e uma discussão dentro do Estado para uma nova carreira, e principalmente para a melhoria desse vencimento básico, porque a situação dos professores do Estado de Minas Gerais no ensino superior hoje ela é vexaminosa em relação ao Brasil como um todo. Nós temos o pior salário, né, e isso há muito tempo, né. Então a gente tem feito uma discussão que tem como base as incorporações das gratificações e um aumento da dedicação exclusiva, que é outra componente do salário também, que é muito importante para o ensino superior público, que é ter um professor que trabalhe exclusivamente para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão dentro das universidades, porque é isso que move a produção de conhecimento, é isso que move a pesquisa, é isso que, por exemplo, possibilita hoje a Unimonte ser a instituição em Montes Claros capaz de fazer os testes da Covid-19 em laboratório, né? A gente ainda não consegue fazer, a previsão que julho possa fazer, porque ainda não chegaram os componentes necessários para fazer a realização desses testes. Mas a gente está habilitado, né, há mais de 2 meses. E isso porque a gente tem um corpo docente de pesquisadores, né, programas de pós-graduação capacitados para fazer esses exames, né. Então, a nossa contribuição durante, por exemplo, esse período, já começa daí, né. Nós temos o H1, que é o Hospital Universitário de Montes Claros, que atende todo o norte de Minas. A gente tem aí, então, uma população de 1.700.000 pessoas, né, que podem ser atendidas num hospital 100% SUS, graças à Unimontes, graças ao HU, né. E estamos aí nessa luta por reajuste salarial desde 2011. Então, nós fizemos, ao longo desse período, né, greves, e uma greve muito marcante foi uma greve que a gente fez durante, inclusive, o governo Pimentel, que foi em 2016, em que a gente pautou essa questão da nossa carreira, né, as incorporações e esse aumento da DE, e, inclusive, construímos um GT junto com o Estado, né, com a CEPLAG, e com a Secretaria, na época, né, de Ciências e Tecnologia, para pensar uma nova carreira para o ensino superior, que fosse uma carreira que valorizasse principalmente a titulação, né, essa mudança entre níveis de especialista, mestre e doutor, que hoje a nossa carreira ela valoriza mais o tempo
na instituição do que essa questão das titulações. Então, era jogar numa lógica mais do que é o ensino superior público no Brasil. Fizemos essa proposta, construímos essa nova proposta de lei de carreira e não tivemos o direito, né, à implementação dela por conta, na época, da lei de responsabilidade fiscal, que estava aí impedindo várias dessas negociações se concretizarem de fato, né. No entanto, tem várias questões da época também que a gente discutia, de possibilidades de que isso pudesse ser realizado mesmo em LRF, há toda uma discussão jurídica se isso é possível, se é possível ou não. Em 2018, a gente fez uma nova greve para pressionar que fosse encaminhada essa PL dentro da Assembleia Legislativa, né, da nova carreira, para que isso fosse concretizado. E o que a gente conseguiu nesse período, nessa greve de 2018, foi uma ajuda de custo, que para outras categorias também ocorreu como acordo, né, que na verdade entra como custeio, não entra nem na conta de salário, né, do que se gasta como folha de pagamento dos servidores, e ela é super variável, ela entra num substituto do auxílio refeição, né, então ela conta cada mês só pelos dias trabalhados, né, tem período de férias que não entra. Então, hoje a situação de um professor da universidade é, se ele fica doente, se ele adoece, ele perde metade do salário dele. Mais da metade do salário dele, porque é um pouquinho maior do que o vencimento básico. Essa proporção das gratificações. Se o professor se licencia para se qualificar, que é uma lógica totalmente existente dentro do ensino superior, ele também perde. Então, a gente não tem estímulo nenhum. A qualificação, os professores fazem isso porque querem a carreira acadêmica, porque acham isso importante para a universidade. E os professores trabalham doentes. Essa é a grande verdade. Né? Os professores têm ido trabalhar adoecidos, né? E essa situação também que a gente se encontra hoje, em plena pandemia, né? Professores trabalhando em teletrabalho, inclusive na Unimontes, que está diferente nesse momento da UENG, né? Porque a gente já começou desde o início, né? O tratamento especial, que é uma forma de trabalhar com os alunos, mas pelos conteúdos didáticos. Então, a gente não suspendeu o calendário, a gente está em sala de aula, né? Em ambientes remotos, né? Nessa situação, sem os nossos pleitos, né, conquistados. E é muito importante a gente dizer que esse acordo de greve, ele foi judicializado, né? O Estado, na época, entrou na justiça contra a greve foi julgada, né, e a homologação do acordo foi feita na justiça. Então, a justiça entendeu que o nosso pleito era justo, né, desde 2011, pensando uma nova carreira que fortalecesse o ensino superior no Estado. Então, quando começa o governo Zema, o que a gente faz é procurar o Estado para discutir, procurar a CEPLAC para fazer a discussão desse nosso pleito. Nós não fomos atendidos nenhuma única vez o ano passado, a gente só, pelo secretário, né, de planejamento, pelo Otto Levi, nós fomos apenas recebidos por uma assessoria técnica deles, né, e pela secretária de planejamento, logo que ela entrou, que foi bem no finalzinho do secretário de planejamento, não, desculpa, da subsecretária de ensino superior, que foi empossada bem no finalzinho do ano de 2019, a gente apresentou também nosso pleito para ela, né, e esse foi o único contato que a gente teve, né, na reunião que a gente fez com a CEPLAG, eles apresentaram, com essa assessora, né, sindical, eles apresentaram um monte de pastas de acordos de greve, falando, olha, isso aqui é uma fila, né, que a gente só vai poder tratar quando o Estado sair da lei, dos limites da lei de responsabilidade fiscal. E aí nós fomos surpreendidos, e o trabalho da Bia, né, junto da educação básica, foi um alarme, né, sobre isso, porque, não sei se eu estou errada, Bia, mas a educação básica entrou com pleitos em janeiro desse ano para a discussão, né, da reposição salarial também da educação básica, e ouviu em janeiro que não poderia, porque estávamos dentro da lei de responsabilidade fiscal. E no início de fevereiro, todas as categorias foram surpreendidas com um plano do Estado que era uma PL que assegurava aumento apenas para a segurança pública e para alguns outros setores ali
diminutos ali dos servidores públicos. Uma discussão já da reforma da Previdência. E um plano, né, já anunciando o plano de recuperação fiscal do Estado, que nos imporia de 3 a 6 anos de congelamento salarial. Né, um salário que já está defasado há 9 anos, que acumula em termos de perdas mais de 50%, né, por conta da inflação no período, né, e estariam sendo jogados em processos de 3 anos ou até 6 anos de congelamento. E uma reforma da Previdência que foi anunciada que ia ser escalonada, né, que poderia ser de 14% até 22% de aumento, né, no desconto para a Previdência. Isso foi, né, um estupim de toda uma mobilização que nós começamos a fazer, né. O ano passado a gente teve duas audiências públicas na Assembleia sobre a questão salarial da Unimontes e da UENG. Esse ano nós fomos várias vezes, né, antes da pandemia, a Belo Horizonte, conversar com os deputados, né, conversar com a bancada norte de Minas, conversar com a bancada de oposição, conversar com outros setores também, para apresentar esse nosso pleito e essa nossa situação, né, nos contrapor a esse plano do governo, né, e nós fomos muito bem acolhidos pelo bloco de oposição que nos acompanhou e incorporou aí no debate da PL da segurança pública, né, a garantia de um reajuste para todas as categorias, né, e incluiu os pleitos das universidades especificamente, que eram as incorporações e essa questão da DE. E só para encerrar um pouquinho, passar para o Fernando, porque a nossa situação é a mesma, né, a mesma carreira, né, a questão da dedicação exclusiva, por exemplo, é um problema também, né, que nos deixa, assim, muito consternados. Desde 2016, a dedicação exclusiva, que é um direito que a gente tem, né, e também é um regime de trabalho que está previsto em lei, né, ela tem um trâmite nas universidades que passa pelos departamentos e pelo conselho. É da autonomia da universidade decidir pela dedicação exclusiva desse servidor, porque ele tem interesse de que ele desenvolva a universidade, né. Desde 2016, nós somos impedidos pela AGE, né, a universidade foi impedida de conceder novas dedicações exclusivas. Né? Então, a gente tem dedicações que foram aprovadas no Conselho, a gente tem dedicações que foram inclusive publicadas no Diário Oficial no ano de 2016 e ainda não foram implementadas. Né? Na saída da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos limites, neste ano, era para elas terem sido automaticamente implementadas, e não foram até hoje, né? A gente continua fazendo os pleitos via SEI, né? A gente continua pressionando o Estado a dialogar conosco e não nos responde. Eles responderam há 3 semanas atrás contra esse pleito nosso de implementação das dedicações que estão aprovadas já, sem dizer o porquê. E, inclusive, não deixou a gente visualizar a decisão via sistema SEI. A gente já denunciou isso no portal de transparência. Então, esse é o nível de diálogo que o Estado tem com as universidades, com os servidores da educação, do ensino superior. É zero. Não tem diálogo nenhum. Né? O único momento de encontro que ocorreu foi com uma assessora técnica, e o que eles disseram é que naquele momento não poderia ser feito nada, e até hoje não abriram nenhum espaço de diálogo. Dia 23 de março estava prevista uma reunião com a CEPLAG, a gente fez todo um caminho, né, para conseguir essa reunião via deputados, ela não ocorreu por conta da pandemia, e até hoje também não foi remarcada nenhum modelo virtual remoto. Né? É essa situação que os professores da educação do ensino superior estão aqui em Minas Gerais. Ana, agradeço muito, você foi uma professora, explicou, acho que todo mundo que está nos acompanhando, a nossa live já alcançou mais de 1.000 pessoas, acho que todos que nos acompanham, as pessoas conseguiram compreender muito como está, né, a nossa Unimontes, foi bem didático. O documento que você falou, na verdade, o que aconteceu foi que ano passado a gente aprovou
na Comissão de Educação um requerimento pelo pagamento do piso salarial profissional nacional da educação, né, da educação básica. E aí a CEPLAG, foi uma contradição inexplicável. A CEPLAG, ela respondeu o requerimento com uma nota técnica informando a impossibilidade do Estado cumprir a legislação do piso em função das condições financeiras do Estado. Aí foi em janeiro a resposta. Aí, em fevereiro, com o governo enviando o projeto de reajuste para a Assembleia, nós também tivemos a mesma avaliação. Ufa, superamos o problema da crise, né? Exatamente porque... Mas é uma contradição, um documento de janeiro, né, e um comportamento do governo em fevereiro, né? E nós, de fato, tivemos esse cuidado de colocar a questão do acordo, né, na emenda que foi aprovada, que estará em discussão e votação a partir de amanhã às 9 horas da manhã. A agenda, né, de votação da Assembleia, ela é definida no início da semana, na segunda-feira. Então, por isso que ontem todo mundo soube a agenda de votação dos vetos, né? Dessa semana, que são 2 vetos, né? Nós vamos votar 2 vetos essa semana. O do reajuste salarial é o último veto, mas é porque é na segunda que define a pauta, os projetos de lei, porque a gente está no rito especial. Aí amanhã à tarde vai ter um debate sobre a situação dos municípios. Então é sempre, né, do final da semana para o início da semana seguinte. E assim que confirmou, aí a gente começou a mobilização para fazer esse debate. Você foi muito didática. Eu vou passar para o Fernando, depois eu vou ler aqui alguns comentários. Eu tenho esse hábito de interagindo com o pessoal que está aqui na página, acompanhando a gente. Aí eu vou passar para o Fernando antes, agradecer, Fernando, a gentileza, né? Eu acho que a gente não se conhece pessoalmente, né? Ainda. Acho que não, né? Memória de professora é boa, a gente ainda não se conhece, mas a gente vai ter oportunidade aí de se encontrar presencialmente quando essa pandemia passar e nós pudermos novamente, quando nós pudermos parar, né, com o isolamento, o distanciamento social. Enquanto isso, a gente se conhece virtualmente. Agradeço a possibilidade de você estar conosco. Eu sei que você tem aula, né? Daqui a pouco, inclusive, eu não sei se é aula, se é prova, eu não sei se eu prendo você aqui um pouquinho mais para a felicidade dos alunos, né? A gente vai ver aí como é que vai se desenvolvendo o debate, mas eu agradeço a possibilidade de você estar aqui conosco, com você a palavra, para você nos dar um panorama também da Universidade do Estado, na perspectiva aí dos profissionais da educação superior. Bom, boa tarde, Ana. Boa tarde, Beatriz. A Ana também eu estou conhecendo virtualmente, a gente já conversou por WhatsApp, eu estou vendo ela agora pela primeira vez aqui por essa live. A deputada Beatriz, eu tenho acompanhado o trabalho sempre na condição, né, de representante sindical, né? Era para ser uma live 100% feminina, mas a nossa guerreira presidente, Simone, se licenciou da presidência por questões aí, que ela vai ser candidata a vereadora, né? Então ela se licenciou, e eu estou aí no exercício da presidência do sindicato, né? Desse mandato que nos foi otorgado pela classe. Bom, a nossa situação não é diferente do quadro, semelhante ao quadro que a Ana já desenhou, né? Lembrando, só para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, ter uma dimensão, para quem está em início de carreira, em qualquer dos níveis, nós temos 7 níveis de carreira para o professor do ensino superior, né? 1, 2, 3 para quem é especialista, 4 e 5 para quem é mestre, 6 e 7 para quem é doutor, né? E no início, ou seja, 1, 4 e 6, né, a gente tem 55,34% do nosso salário com verbas que não compreendem o vencimento básico. A Ana falou mais da metade, essa mais da metade é exatamente 55,34% do salário, para quem está na categoria 1, para quem está na categoria 4 e para quem está na categoria 6. À medida que você vai passando, o vencimento básico melhora um pouco,
Mas aí você tem o quê? Nesse mesmo quadro, você tem 46,4% dessas verbas estão vinculadas ao cumprimento de metas. São objeto de análise, de avaliações, algumas avaliações, no caso da GTPS, por exemplo, avaliações dotadas de um caráter, de muitos aspectos que não são objetivos, né? Então, depende muito da chefia imediata, e isso pode comprometer esse espaço do salário do servidor da educação superior em até 30%, né? Então, isso pode diminuir mais ainda. No caso de uma outra banda aí, que é a ajuda de custo, né, que foi mencionada pela Ana, que foi fruto do acordo de greve, que foi tipo um melzinho na nossa boca, assim, no final, para atrasar o cumprimento efetivo da proposta, que é a incorporação do PODGIS, da GTPS, ao vencimento básico, né, para não acontecer esse desastre que a Ana narrou, de professores estarem indo trabalhar doentes, professores, essa realidade a gente vivenciei na minha unidade aqui em Frutal, vi caso que custou o professor sair, e ele saiu em uma situação de doença grave, e ele vai ficar agora recebendo 44,70%, 66% do seu vencimento, né, tendo mais necessidades do que quando ele estava na ativa. Então, essa é a lógica da remuneração no serviço público, no ensino superior do Estado de Minas Gerais. E se a gente comparar com de outros estados, e eu não vou nem falar de São Paulo, de USP, Unesp, Unicamp, eu vou falar da Universidade do Estado do Piauí, da Universidade do Estado da Bahia, da Universidade do Estado do Ceará. Uma vez eu fui num evento em Brasília, do Andes, né, como representante da Doeng, né, quando eu vi os colegas do Piauí, quando eu vi nada contra, pelo contrário, né, quando eu vi o colega da Bahia, né, estados do Piauí ou do Ceará, que tem um PIB muito menor do que o PIB de Minas Gerais, né, recebendo o dobro do que nós recebemos, e cujo vencimento está numa única linha, o olerite deles tem uma única linha de crédito, né? Não tem no nosso são 4 linhas, vencimento básico, PODGIS, GTPS e o ajuda de custo, né? Lembrando que a GTPS e a ajuda de custo sempre vinculadas à análise de desempenho. Análise de desempenho cujos, no caso da GTPS, é cobrada do docente a cada 6 meses, né? E é avaliada uma vez por ano, né? Ver se isso é jeito de avaliar, por exemplo, a produção docente, deveria ser no mínimo bienal, né? Para você ter, e com períodos claros, né, de captação de informações. Por exemplo, quando você vai olhar a minha produção docente, toda a minha produção de outubro até dezembro de um ano é descartada porque ela não conta para a produção, para análise do ano seguinte, né? Então, isso não vai da minha... Então, por exemplo, se eu conseguir publicar um artigo em dezembro, né, eu não posso contar ele na minha avaliação de desempenho do ano seguinte, por exemplo, 2021. Vamos colocar aqui para ficar claro a quem está nos assistindo. Então, nós precisamos, no caso específico do ensino superior de Minas Gerais, nós precisamos urgentemente, tanto quanto o reajuste, que é desde 2011 estamos sem, né, tanto quanto o reajuste, que, salvo engano, aplicar-se apenas ao vencimento básico, tanto o reajuste, mas nós precisamos do cumprimento do acordo de greve, da incorporação das verbas ao vencimento básico, né? Precisamos rever nosso plano de carreira e salários, né? Por exemplo, eu já sou nível 6, esse ano eu termino meu estágio probatório. Um ano e meio depois, eu já vou para nível 7, aí a minha progressão é só horizontal, então aí ela para, e eu vou ficar trabalhando na universidade até os 65 anos, se nada de novo, com NOVO maiúsculo, acontecer daqui até a minha aposentadoria, né? Então, esticando, por exemplo, com que eu tenha que trabalhar até os 75, aos 85, ou até morrer dentro de sala de aula.
Mas essa questão, a revisão do nosso plano de carreira também é uma questão que está pendente, né? E no caso da incorporação, ela não implica em alteração de despesa nenhuma para o Estado, pelo contrário, vai continuar pagando a mesma coisa para o servidor, apenas ela vai mudar de nomenclatura. E nem se diga que isso é algo que vai impactar em aposentadorias ou pensões, porque a maior parte do corpo docente, especialmente no caso da UENG, a maior parte do corpo docente é formado por pessoas jovens, por pessoas que ainda vão ficar 10, 15, 20, 25 anos trabalhando no serviço público. Não vão se aposentar depois de amanhã, a não ser por doença ou acidente. Né? Então, entrando nessa lógica necropolítica, né, do Estado, da Secretaria de Planejamento, do governador ou do secretário de Fazenda, se a gente for fazer a conta, a incorporação não implica em impacto de gasto algum. E se você transformasse a ajuda de custo no que é hoje a GTPS para fins de análise, ou transformasse as avaliações de desempenho para fins de progressões verticais, que não estejam vinculadas à titulação, ou horizontais, tudo bem, perfeito. Nenhum de nós se furta isso, e pelo contrário, a Ana deve concordar comigo que, na medida em que nós somos avaliados pela nossa produção, pelas nossas pesquisas, pelas nossas ações extensionistas, né, pela nossa produção no ensino, isso conta para o nosso currículo, conta para a universidade como um todo e conta para o Estado. Só lembrando, no caso da UENG, a questão da dedicação exclusiva é pior. Por quê? Porque o corpo docente efetivo até 2017 era muito pouco, era menos de 30% do total dos professores. Desse universo, muito poucos faziam jus à dedicação exclusiva, e essas poucas dedicações exclusivas é que ainda estão sendo mantidas. E um outro problema que, no caso da UENG, é uma coisa que vai estourar a partir de outubro deste ano, ou no início do ano que vem. Muitos professores foram empossados em 2017, 2018, por conta do concurso ser fruto do resultado da lei, do julgamento da inconstitucionalidade da Lei 100, muitos professores foram empossados como nível 1, ou seja, especialista, ou nível 4, ou seja, mestre, e já eram ou mestres ou doutores ao tempo. Então, nós temos na Universidade do Estado de Minas Gerais um universo grande de professores, doutores, recebendo ou como mestres, ou pior ainda, como especialistas. Com a discussão da Lei Complementar 173, de ficarem até 2022 nessa situação congelada, né? Ou seja, sem poder progredir em função da titulação, ou seja, sem mudar de nível em função da titulação. A legislação fala que durante o estágio probatório não há mudança. Ok. Mas, ao fim do estágio probatório, o professor tem direito a essa mudança. São vários professores nessa situação hoje na Universidade do Estado de Minas Gerais. É uma bomba que vai estourar no final do ano e no início do ano que vem. Né? Então, essa questão é uma questão também a ser pensada, que é um problema grave, que já está incomodando uma série de companheiros e companheiras, né, que estão aqui, alguns até nos assistindo. Tem gente, tenho colegas que são doutores, que obtiveram doutorado ao longo do estágio probatório, mas estão enquadrados na universidade como nível 1, como especialistas. Né? Isso é um absurdo, é uma insanidade. Né? E manter isso, e com o agravante, os títulos desses docentes são utilizados a todo tempo pela universidade e pelo Estado para justificar as avaliações que são feitas, seja pelo MEC, seja pelo Conselho Estadual de Educação. Então, para isso a nossa titulação serve, para a remuneração ela já não serve. Né? Então, esse é um outro problema
que especificamente no caso da UENG, nós temos. Outra, uma peculiaridade no caso da UENG, que é pior ainda, é a questão, no caso agora da pandemia, ao contrário da Unimontes, a UENG inicialmente tomou um posicionamento de aguardar, né, fazer análises do estado, né, das condições de acessibilidade dos docentes, dos alunos, dos estudantes, né, com relação para poder iniciar atividades remotas para evitar processos de exclusão digital, né? O diagnóstico foi feito por uma comissão presidida pelo colega professor Alexandre Túlio, né? Um trabalho hercúleo, né, feito nesse tempo, e outra, é uma coisa, seus colegas deputados da Assembleia Legislativa têm que saber que nenhum de nós aqui ficou nesse período de pandemia de férias parado, pelo contrário, nós estamos aí com atividade de pesquisa, atividade de extensão, atividade de gestão, todas funcionando. Eu especificamente, tenho função de gestão, faço reuniões semanalmente ou quinzenalmente para decidir questões, e agora estamos premidos por conta de um ofício da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que, em palavras não diretas, suaves, delicadas, mas dizendo, vocês vão fazer o quê com relação ao ensino? Né? Então, nós estamos fazendo agora, correndo com um planejamento para atividades remotas, um planejamento que foi cobrado de cima, um planejamento que vem sendo cobrado de todos nós estamos fazendo isso, né? Mas nós estamos diante de um diagnóstico que mostra uma exclusão digital grande por parte de discentes, e nós temos também problemas na parte do corpo docente, né? Eu fiz uma reunião esses dias com uma colega, ela estava lá toda hora o sinal dela caía, o sistema que a gente usa para atividades remotas dela estava toda hora dando problema, aí ela foi falar que é um problema no computador dela. Beleza. Agora, para ela trabalhar, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ou comprar uma outra máquina ou mandar arrumar ela essa. E de onde que ela vai tirar esse dinheiro? O governador Romeu Zema vai pagar? Não. Ele quer que ela dê aula remota. Ela quer que ela fique ali na frente do computador e dê aula. Mas ela não quer saber se ela tem um computador que comporte o sistema, a plataforma digital apropriada. Ele não quer saber se, no lugar onde ela está, existe sinal de internet compatível, se o plano de internet dela suporta ela trabalhar, os filhos terem aula, o marido, esposa, companheiro ou companheira trabalharem também de forma remota. Isso não é considerado em momento algum, né? Tem um trecho do filme Tropa de Elite, do 1, né, que é interessante, tem um cabo que vai pedir lá para tirar férias, fala que já tem o período, tudo direitinho, né? E o superior dele vira para ele e fala assim: ó, amigo, se você quiser rir, se você quiser sorrir, tem que fazer rir, né? E o Estado quer que a gente sorria, mas não quer fazer a gente rir, né? Ou seja, quer que a gente trabalhe de forma remota, mas não quer fornecer infraestrutura adequada para que isso aconteça, seja para nós docentes, seja especialmente para os estudantes. Eu trabalho na unidade Frutal. Frutal tem um distrito lá que chama Aparecida de Minas. Eu faço um projeto de extensão com o pessoal de Aparecida de Minas. Quando eu vou para lá, o meu celular não pega, não tem sinal. E eu tenho alunos que moram em Aparecida de Minas. Eles vão assistir aula que jeito? Eles vão para a rodovia? Com o celular no alto, na beira da BR-153? Então, esse é um questionamento que deve ser colocado quando se vê esse tipo de cobrança, né? Quase que um assédio, né? Junto à docência. E nós já vimos a experiência fracassada do ensino básico, com esse plano de ensino tutorial, que agora, inclusive, estão chamando nós da universidade para rever os conteúdos, quando deveriam ter chamado os professores do ensino básico para planejar isso de baixo para cima e não de cima para baixo. Era isso, por enquanto. Perfeito, Fernando, mas eu preciso que você me esclareça só uma coisa. Você citou um documento da Comissão de Educação?
da Assembleia, Você me escuta? Fernando? Parece que ele travou. Estou escutando. Oi. Você me escuta? Vocês me escutam? Sim. Você citou um documento da... Sim, escutamos. Você citou um documento da Comissão de Educação? Desculpa, só para eu compreender melhor. Sim, foi um documento da Comissão de Educação que chegou para a reitoria e que nos foi colocado na análise no CONUM. Bom, então eu quero te fazer um pedido que você me envie esse ofício, porque eu tenho uma memória relativamente boa. A nossa última reunião de comissão, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, foi em março. Nós ficamos a segunda quinzena de março sem reunião da comissão, abril sem reunião da comissão, maio sem reunião da comissão, e voltamos com uma reunião no dia 8 de junho. E nessa reunião, que nós fizemos uma audiência pública para debater os problemas do ensino não presencial, nós não chegamos a aprovar nenhum documento cobrando nada da UENG. Eu me lembro que a gente foram 4 requerimentos meus, inclusive, que eu sou a rainha dos requerimentos, como escuto por aí, né? Eu apresento muitas pautas mesmo, é o meu trabalho, mas eu apresentei requerimentos sobre concurso público, sobre condições de trabalho, sobre testes para quem está na educação básica em trabalho presencial. Me lembro de um requerimento da deputada Marília Campos para fazer uma visita à FUNED, né, e verificar as questões dos testes sobre coronavírus, uma visita à FUNED, e um requerimento do deputado Ulisses Gomes relacionado à questão da educação infantil. Não foi tratado nenhuma discussão aí 2 requerimentos do deputado professor Cleiton, um sobre audiência pública para dar continuidade à discussão do ensino não presencial, e outro para dar condições de segurança, plataformas seguras. O conteúdo era mais ou menos isso, porque ele levou uma denúncia de que uma plataforma tinha sido invadida por hackers que disseminou conteúdos pornográficos para esse professor e para estudantes. Não me recordo de nenhuma votação na comissão, nessa única reunião, sobre cobrar da UENG, porque, na verdade, inclusive, a gente tem um posicionamento bem importante, né, e crítico em relação a retorno não presencial, considerando exatamente as desigualdades que você mesmo citou, né? Portanto, depois, então, se você puder pegar esse documento, me encaminhar, você tem meu contato, para a gente verificar isso melhor, porque, assim, eu tenho atuado de forma bem coerente, né? E estou com minha memória do que é votado na comissão tá boa. Aí você olha para a gente verificar direitinho, né? Que documento é esse, se teve inclusive se foi esse conteúdo, para que a gente retorne o debate na próxima reunião da comissão. Nós não estamos fazendo nenhuma cobrança enquanto comissão de educação, até porque as condições são exatamente as que você descreveu. Quem conhece a realidade sabe do que nós estamos enfrentando. Então, eu queria te pedir para você me passar depois, para a gente acompanhar isso juntos e juntas aí no processo, tá bem? Porque... Eu citar o documento à reitoria, porque isso foi colocado numa reunião do Conselho Universitário. Perfeito. Então, vou citar o documento da reitoria e já repasso. Tá bem. Eu tenho uma prova daqui a pouco, mas eu vou só desligar a câmera, vou aplicar a prova, Eu não consegui salvar os meninos da prova, eu não consegui salvar a turma da prova. Desculpa, gente, eu me esforcei, vocês perceberam que eu me esforcei para que essa prova fosse adiada.
professor, terça-feira, véspera do veto, não é hora de dar prova. Eu tentei, gente, mas eu quero aqui. Nós vamos fazer só mais uma última rodada, porque vocês foram muito didáticos. Eu acho que assim, eu aprendi aquilo que eu não sabia, relembrei aquilo que eu já tinha participado da luta, né? Então, vocês foram muito didáticos. Eu vou fazer aqui só algumas observações. E passo para as considerações finais de vocês, tá bem? Vou tentar ainda salvar os meninos da prova. Mas aqui a gente tem uma participação bem bacana, com uma sala aqui com mais de 100 pessoas, um alcance de quase 4 mil pessoas alcançadas nessa live. As lives, elas nos ajudam, né, a compreender a realidade do outro, tem várias pessoas de educação básica aqui também. Então, acho que foi bacana. Bernadette Monteiro, da Marcha Mundial de Mulheres, está aqui nos acompanhando na nossa live. A Simone dizendo, né, a culpa da falta da dedicação exclusiva, que é um debate que vocês trouxeram. O Reginaldo Silva está aqui nos acompanhando, a Jaqueline, que é diretora de escola aqui de Igarapé, região metropolitana de BH, a Janete Alves, dizendo excelentes reflexões sobre o trabalho remoto. E eu apresentei, Fernando, um projeto de lei que assim, causou muita ira, que eu achei completamente desnecessário a ira, mas que discutia exatamente esse ensino não presencial da secretaria, pedindo a suspensão dele, que esse modelo não deu certo, e constituindo um grupo com as universidades. E quando a gente fez o debate, acho que foi o debate da Unimontes, eu perguntava assim, olha, por que o Estado contrata empresas para prestarem serviços de formação, consultoria, numa área, tendo a UENG e a Unimontes, né, para citar só as nossas universidades do Estado? Por quê? Por que não é o UENG, por que não é a Unimontes a dar a formação? Não, é o Itaú. É o consórcio feito pela Croton, né? Então, realmente, esse debate é fundamental. Olha, Maria Aparecida de Castro, dizendo ainda bem que estamos amparados por essas lives, são todas esclarecedoras, é um tira-dúvidas eficiente. A Raimunda, lá de Juiz de Fora, nos acompanhando. Teve um comentário na live anterior, Ana, eu achei interessante. A pessoa dizia, olha, eu acho as lives mais democráticas que as audiências públicas. Ninguém tinha feito esse comentário comigo, mas que bom, então, que a live está cumprindo, né, um papel aí mais democrático. O Moza Romano está nos assistindo, um abraço para ele. A Alba lá de Nanuque, uma grande militante de educação, foi vice-prefeita da cidade, está aqui nos acompanhando. A Cleide Amaro nos acompanhando. A Gina está te parabenizando, Ana, pela fala. A Gina é lá de Medina. Josué Rodrigues, a educação no Brasil pede socorro. Em Minas Gerais, um estado que traz na sua história as marcas da luta por justiça, ainda ter que brigar por direitos. É isso, então a gente continua brigando por direitos. Parabéns, Ana, excelente contextualização. A Romildo Oliveira, com essa opinião. A Luciana Nazarina nos dando boa noite. Denise, coordenadora-geral do Sindiúti, esteve na live anterior e falou que ia nos acompanhar, ela está aqui mesmo nos dando boa noite. A Simone Carvalho dizendo diálogo zero, né? Então isso foi muito bem explicitado aqui por vocês. Elizabeth Godoy dizendo não existe diálogo com este governo. A Dalva Estela está nos assistindo. A Jaqueline dizendo sem investimento em infraestrutura e materialidade para alunos e servidores, a educação remota é apenas resposta política e não atinge nenhum objetivo pedagógico. De repente, o debate pedagógico sumiu, sabe, Ana? Debate pedagógico, projeto político-pedagógico, diagnósticos, tudo isso que era da minha geração, sumiu nesse momento que nós estamos enfrentando. A Nájida Joelma nos assistindo, a Nájida é aqui de Belo Horizonte, a Solange Chagas, acho que é a Imorés, né, Solange? Às vezes eu troco a cidade, dizendo amei o debate, boa noite. Bom, vamos lá. Silva, gestão remota, dizendo a gestão remota, reforça o apoio e a parceria junto aos gestores públicos e institucionais para ações em educação e necessidades educacionais.
Vamos juntos em prol da educação e das iniciativas para o desenvolvimento institucional. À disposição. Maria José Ramos nos assistindo, nos acompanhando, a Judite, lá de Nova Era, aqui conosco, a Joelisa, que é de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, dizendo a situação relatada pela Ana é a mesma vivenciada pelos trabalhadores das superintendências regionais de ensino. Renata Camargo nos dando boa noite. O Marcos Alex de Bocaiúva, dizendo excelente debate. Gera do Dulce, lá de Montes Claros, auxiliar de serviço de educação básica, nos acompanhando e nos cumprimentando. Miriam Costa, nos acompanhando e dando boa noite. A Lilian, dizendo, Lilian Daniela, do MTD, debate fundamental, defender a universidade e também lutar pelos direitos dos seus trabalhadores. O Múcio, lá de Turmalina, dizendo que está aqui acompanhando o debate. Nilceia nos dando boa noite, a você e ao Fernando. O Eduardo Martins, dentre tantos deputados e deputadas. Obrigada, Eduardo. Beatriz é uma das poucas que se preocupa com as universidades públicas. Tem sido um aprendizado, né? Eu, inclusive, tenho alguns compromissos assumidos, né? No caso da Unimontes, a gente já aprovou na Comissão de Educação realizar um debate público lá em Montes Claros, né? Então, lá na sede da universidade, para debater toda a situação da universidade, né? O compromisso que eu fiz. E da UENG, eu fiz um compromisso bem ousado, Ana, de realizar um debate sobre a situação de cada unidade da UENG, se eu não me engano, são 22. A gente fez um debate belíssimo sobre a escola de design da UENG. Eu espero que ela tenha mudado para o prédio novo, né, que esse era o compromisso, com a pandemia a gente não pôde verificar, mas aí está na nossa memória. Fizemos um debate sobre a universidade como um todo, né, homenageamos os 30 anos da UENG, bem, na Assembleia. Estamos aí com esse compromisso de realizar um debate sobre as unidades da universidade. E alguns compromissos de visita minha, algumas unidades também, Barbacena, eu assumi o compromisso de visitar, João Molevade. O bom professor é que a gente tem memória, né? A gente tem que saber o nome de todos os alunos, fica sempre a memória. Maria Helena Gabriel, de Uberaba, nos dando boa noite. Bem, tem vários outros comentários aqui, o pessoal está participando, a Sônia Mara está aqui do Movimento Atingidos por Barragem nos acompanhando. Vou te passar, então, para as considerações finais. Eu acho que a gente cumpriu bem o debate, né, que dar visibilidade. Vocês foram muito didáticos em nos explicar a situação das duas universidades e ampliou, né, assim, para a discussão sobre a carreira. Eu me senti constrangida vários momentos, não por mim, né, mas pelo governo do Estado, em deixar as nossas universidades nessa situação de salários inferiores a vencimento básico, de ter professores que trabalham doentes. É isso mesmo que acontece. Né, isso mesmo, porque a licença impacta tanto na sua vida que você não sobrevive. Então, você vai ao limite, né, e qualquer situação, você só deixa para tratar nas férias. Quantas vezes eu vi isso acontecendo na educação básica? As pessoas usavam as suas férias para cirurgia, para tratamento de saúde, para não se afastar durante né, o período letivo. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer bem o debate, né, na live anterior eu já falei, vou reafirmar com você e com o Fernando também, meu compromisso de votar pela rejeição do veto do governador e assim garantir direitos fundamentais aos servidores públicos, incluindo os trabalhadores das universidades. Então, vou te passar para as considerações finais. Eu não salvei os meninos da prova, né? Com o Fernando, lamentavelmente, mas, então, te passo para as considerações finais para a gente amarrar aí o debate essa nossa conversa aqui virtual. Obrigada, Bia, mais uma vez pela disponibilidade, né, por convidar a gente para falar aqui. Estou muito feliz com essa participação de todo mundo aí nos assistindo e comentando, né. Eu vou saudar a todos pela Janete, que é minha, inclusive, coordenadora de curso na Unimontes. Ela é coordenadora do bacharelado da Biologia e está aqui nos assistindo, né, nos saudou. Eu queria só reforçar algumas coisas que, inclusive, na live passada também foi citado, né? O que a gente faz quando a gente luta pela carreira do servidor público é lutar pelo Estado, né? E é lutar, né, pelo serviço público, para aquilo que vai chegar aos trabalhadores, né? A maioria da população brasileira,
a maioria da população do estado de Minas Gerais, né? E eu trabalho no norte de Minas, uma das regiões ainda, né, com muitos problemas de acessos aos serviços públicos, tanto de saúde como de educação, e a Unimontes tem um papel enorme, importantíssimo, porque é uma das únicas universidades públicas, né, em várias das cidades, em várias regiões onde ela está, né. Nós formamos grande parte dos professores da rede básica de Minas Gerais, aqui no norte de Minas, né? Grande parte dos professores, eles saem dos cursos de licenciatura da Unimontes, né? E, então, a desvalorização do ensino básico, que não recebe o salário que deveria receber, não recebe o piso, também chega à desvalorização de quem o forma, né? De quem vai formar. E aí eu queria ressaltar que, nesse debate de orçamento do Estado, há 10 anos atrás, em 2009, a folha, né, de gastos da universidade, isso inclui hospital, inclui os servidores também, né, técnicos administrativos, era 0,62% do orçamento do Estado. Hoje, em 2019, foi 0,38%. Então, o Estado está cada vez mais investindo menos, gastando menos com a Unimontes, gastando menos com a HU, gastando menos, né, com todo o investimento que a gente poderia estar recebendo para ampliar a pesquisa, para ampliar a pós-graduação, para ampliar nossos projetos de extensão, né, a qualidade da supervisão dos estágios que esses cursos de licenciatura fazem nas escolas, né, nessa parceria, né, entre a universidade e a rede básica de ensino, através do PIBIC, né, e desses estagiários, né, na formação desses alunos que vão virar professores, né, na formação de várias outras categorias que são formadas pelos cursos de graduação da Unimontes, que são mais de 20, a gente tem 27 cursos de graduação, 18 cursos de pós-graduação. E essa situação que o Fernando colocou, a gente vivenciou também de não ter os títulos reconhecidos na época da posse, então vários professores nossos ganharam por 3 anos como especialistas sendo doutores, trabalhando na pós-graduação, que é uma coisa, assim, surreal, né, só nas universidades do estado de Minas Gerais que aconteceu isso, não foi reconhecido o título no momento da posse, né, aplicaram. Assim, eu fico pensando o que é essa AGE no estado de Minas para as universidades, porque está sempre contra, né? Está sempre contra. E a favor é um projeto que é de desvalorização, de sucateamento, né? Então eu queria reforçar isso, reforçar também que Zema, no ano passado, ele entra no governo falando que ele quer 20% a menos do custeio das universidades, e 10% a menos na folha de pagamento, sem conhecer a gente, sem visitar, sem entender que são as instituições, ele já começa o governo cortando. E como bem a Bia colocou, fazendo parcerias com o setor privado, fazendo parcerias com aqueles, né, os barões do ensino à distância, né, que não pensam na qualidade, não pensam na formação, não pensam na qualidade dos serviços que esses profissionais vão, só pensam no lucro, né? Só penso no lucro. Então, queria ressaltar que defender, né, amanhã, né, derrubar o veto do Zema é defender o Estado, é defender a pesquisa de Minas Gerais, é defender a formação, né, de profissionais que vão atuar em vários setores da sociedade, é defender, né, o direito dos filhos de trabalhadores estudarem, porque 75% dos nossos estudantes são estudantes pobres. A gente fez uma pequena pesquisa, vou encerrar com isso. A do Unimontes, a gente fez uma reunião, e eu queria só saudar uma coisa que aconteceu na UENG, que foi inversa do que aconteceu na Unimontes. A UENG, ela saiu para o trabalho remoto, jogando toda a carga horária didática também, para pensar o planejamento de como trabalhar o ensino, né, nesse momento, que não estamos chamando de ensino à distância, estamos chamando de regime em tempos de pandemia, né, que é lógico que está usando as tecnologias do ensino à distância, mas somos cursos presenciais, somos uma universidade, né, de formação presencial, né, nós não abrimos mão disso, porque a gente tem vários cursos que precisam das atividades práticas, né, o meu curso de biologia, por exemplo, é dependente disso, né, a gente fez uma reunião com os professores, porque o que a gente está vivendo, a gente na semana seguinte já começa a implementar um trabalho que a gente nem sabia como que ia ser, então agora arrumar
trocar a roda da carruagem com ela andando está sendo dificílimo e traumático, né? Foi uma decisão que nós consideramos, o sindicato considera extremamente equivocada por parte da gestão da universidade. E temos certeza que foi sobre uma pressão da Secretaria de Educação de que queria mostrar serviço e que as universidades já implementassem sem planejamento, sem fazer essa avaliação. Numa reunião que a gente fez com os professores, a gente teve, né, relatos de alunos que chegaram aos professores e falaram, não estou conseguindo acompanhar por várias questões de dificuldade de acesso, né, que se remetem às condições materiais dos nossos alunos, não tem internet, não tem equipamento, e muitos deprimidos, com problemas de saúde em casa e passando fome, porque a gente tem alunos, filhos de trabalhadores pobres, esses alunos também, muitos deles trabalhavam e perderam seus empregos, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento pelo sindicato, um cadastramento sem que precisasse muita comprovação, nada traumático, assim, em termos, porque já é traumático você dizer que você precisa de ajuda, né? E aí eles se cadastraram para receber uma cesta básica que a gente está encaminhando, se tudo der certo, essa semana, para 253 estudantes. Mais de 30% dos nossos estudantes declararam que ganham menos de 1/4 de salário mínimo por família. É esse o público que a Unimontes atende. Então, manter a Unimontes e a UENG é dar direito ao ensino superior a esses estudantes, a essa classe trabalhadora. E é isso que é uma coisa que eu queria remeter, que defender a nossa carreira é defender a nossa universidade, né? E obrigada mais uma vez por esse espaço, Bia. Obrigada pela parceria aí, Fernanda, por te conhecer pessoalmente agora. E vamos juntos, porque a Unimontes e a UENG valem a luta. Nossa, Ana, fala emocionante, muito, muito revigorante, porque é disso que a gente precisa. Muito obrigada. A gente tem que lembrar por quem a gente faz a caminhada, né? Para a gente compreender que é uma caminhada mais leve do que a vida concreta das pessoas. Então, a gente não tem o direito de desistir. Muito obrigada. Foi muito didático e nós daremos continuidade à luta em defesa da nossa Unimontes, da nossa UENG, né, com as atividades, quando elas retomarem, né, as atividades retomarem na Assembleia também. Enquanto isso, a gente continua fazendo essas lutas virtuais. Eu queria aproveitar e parabenizar pela iniciativa de vocês também, porque eu sei que vocês estão fazendo uma vaquinha virtual para a cesta básica, não é? Você quer falar sobre? Vamos incentivar a turma a participar. Isso, obrigada, porque eu estava esquecendo. Eu vou participar também e incentivo a turma a participar. Depois me manda o link, que eu compartilho o link para as pessoas contribuírem. Mas fala dessa iniciativa aí de vocês, que é muito bacana. Nós estamos com... inclusive tem um código de barras que é bem mais fácil para acessar e pagar, né? Está no nosso Insta, da Unimontes, e no Facebook da Unimontes também. Então, só procurar a Unimontes no Instagram ou no Facebook, vai ter lá a campanha da vaquinha que nós estamos arrecadando entre professores e quem quiser ajudar para a gente fazer essa doação das 253 cestas básicas para 9 municípios onde a Unimontes está. Não foram todos que se inscreveram, né? A gente abriu para a universidade toda, para todos os alunos. Teve 9 cidades que que os alunos se inscreveram para receber essas cestas. Está lá no Face e no Instagram. Tá bem, eu vou procurar, eu vou compartilhar e vou também contribuir um pouco no sentido de fazer a nossa parte, né? Muito obrigada, sua fala foi emocionante. Fernando, vou te passar também para suas considerações, enquanto isso os meninos colam. Mas eu te mandei aí pelo Zap, Fernando, o resultado da última reunião da Comissão de Educação, foi no dia 8 de junho, a gente não aprovou nada relacionado ao UENG, eu fiquei super preocupada, então eu tratei de procurar aqui. A nossa última reunião da comissão tinha sido no dia 11 de março, depois do dia 11 de março, a Comissão de Educação só se reuniu no dia... Só se reuniu, não, ficou parecendo que a gente não fez nada, né? Se reuniu, que enquanto isso a gente estava num rito especial, fazendo o trabalho parlamentar, mas sem comissões, se reuniu no dia 8 de junho. Aí tem o resultado, com os requerimentos aprovados, a gente não aprovou nada relacionado ao ENG, não, tá bem? Aí depois a gente verifica lá que documento porque da Comissão de Educação não foi aprovado nada, não, porque a última reunião foi no dia 11 de março,
não tinha pandemia nem suspensão de atividades. Aí depois, 8 de junho, né, que é quando a gente está vivendo a situação da pandemia, e não teve nenhum requerimento a respeito da UENG, não, tá bem? Aí depois você verifica aí e a gente olha essa questão. Mas quero te passar para as considerações finais do nosso debate aqui sobre a importância da rejeição do veto do governador em relação ao reajuste, e no caso da categoria, né, da carreira de vocês, não só o debate sobre o reajuste, vocês resgataram muito bem a questão do acordo de greve, né, das gratificações, enfim. Então, para te passar para as considerações finais. Bom, eu queria agradecer esse espaço que foi cedido para que nós pudéssemos falar da realidade da UEM, que é uma realidade muito mais complexa do que a da Unimontes. A Unimontes é concentradinha, nós tem, salvo engano, 5.000 alunos no total, né? Mais ou menos, né? No nosso caso, nós estamos tratando de 21.000 alunos, mais de 21.000 alunos, espalhados em 17 cidades do estado de Minas Gerais, né? Então, em várias regiões, né? Se você for pegar, por exemplo, Carangola, que fica de um lado do estado, e Ituiutaba, que é do outro, são cidades separadas por mais de 1.000 quilômetros de distância, com Belo Horizonte fazendo um triângulo no meio do caminho. Então, são realidades distintas, nós somos divididos em unidades, sem autonomia administrativa, financeira, tudo dependendo, passar por Belo Horizonte, por uma burocracia muito grande, né? Então, talvez, esses são coisas que a gente precisa tá revendo no planejamento para repensar a UENG, especificamente, como um todo, em função dessa questão da sua dimensão no Estado. Como falou a Ana, nós também somos formadores de grande parte dos docentes que atuam na rede pública e na rede privada de ensino de Minas Gerais, né? Nós temos muitos cursos de licenciatura em funcionamento, né? E, portanto, não é algo, um peso na formação docente, da força de trabalho para a educação muito grande, né? No caso da Universidade do Estado de Minas Gerais, nós temos também a realidade dos alunos que são de fora, principalmente da minha unidade frutal, tem muito aluno que é de outras regiões do estado de Minas e também de São Paulo, né? Realidade que acontece também em outras unidades, né? Por exemplo, nós temos lá em Carangola, nós temos gente que é do Rio de Janeiro, né? Então, é uma universidade que não serve somente a Minas, serve ao país como um todo, né? E a questão a derrubada do veto é algo imprescindível, é algo que diz respeito eu acho que o deputado que votar contra a derrubada do veto é alguém que vai deixar na sua carreira política uma nódoa indelével, no sentido de que vai ficar marcado para sempre como alguém que atuou contra a educação, contra a saúde e contra o serviço público em geral no estado de Minas Gerais. Essa pessoa, quando votar, quando não rejeitar o veto, esse deputado ou essa deputada, quando não rejeitar o veto, ele estará traindo o mandato que lhe foi otorgado pelo povo mineiro. Então, nessa hora, é importante lembrar que nós não somos custo, nós não somos despesa, nós somos serviço. Nós estamos retornando. A UENG tem o Trama pela Vida, tem o laboratório de tecnologia biomolecular, que vai ser instalado agora em Frutal para fazer exames, testes da Covid, de outras enfermidades para toda a região do Triângulo Mineiro, vai servir toda aquela região do Triângulo Mineiro. Nós temos várias ações sendo encaminhadas. Eu sou do Núcleo de Inovação Tecnológica da UENG, nós temos uma série de projetos encaminhados. Agora, toda essa energia, toda essa força
pode ser jogada no chão, com um soco na cara, com um balde de água fria, no momento em que esse veto for mantido, né? Então, nossa esperança, nossa cobrança, nossa palavra é no sentido de derrubar o veto e, especificamente no caso do ensino superior público de Minas Gerais, que retorne a discussão sobre as pautas relativas à nossa carreira, que retorne a discussão sobre o concurso para servidores. A UENG está em quase todas as suas unidades, ela não tem servidores efetivos, então não tem como fazer. Agora nós estamos começando a ter professores efetivos, mas nós estamos sem servidores efetivos. Então não tem como fazer planejamento de longo prazo com apoio e suporte dos nossos técnicos de laboratório, dos nossos técnicos, dos nossos analistas jurídicos, analistas pedagógicos, não tem como, serviço de secretaria, bibliotecário. Se você fizer uma pesquisa onde tem bibliotecário na UENG, né, dá para contar nos dedinhos da mão, né, acho que de uma mão só cabe. Então, assim, é uma situação que já de há muito demanda, né, também uma postura ativa do Estado, e é como diz, não estamos criando despesas, nós estamos ao contrário, nós estamos trocando um servidor precário por um servidor efetivo que vai passar a trabalhar com uma lógica de planejamento de longo prazo, junto com professores e alunos, formando a tríade que compõe o espectro dos sujeitos envolvidos na relação da universidade, que também interage com toda a comunidade na qual ela está inserida. Então, derrubar o veto é preciso, cumprir o acordo de greve de 2016 é preciso, é um absurdo. Se depois de amanhã eu adoecer, eu vou passar a ter que custear todos os custos da minha doença, licenciado, com apenas 44,66% dos meus vencimentos. Isso é uma injustiça, isso é um crime, né? Isso não pode continuar. E toda vez, conforme falou nosso colega na live anterior, Lindolfo de Castro e o Hugo, né? Toda vez que o Estado joga essa história da despesa, fala que não tem receita, quando na verdade tem, o Estado o governador, o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda estão incorrendo na lei do assédio moral de Minas Gerais. Não, eles que não se esqueçam que Minas Gerais tem uma lei complementar que disciplina o assédio moral, né? Então, eles estão fazendo pressão sobre o funcionalismo, né, impondo condições de cima para baixo ao funcionalismo, jogando uma chantagem da ausência de receita e brincando com o nosso salário, brincando com o dia do nosso vencimento. Isso abala psicológica e fisicamente muitos companheiros, porque a gente nunca tem data certa para receber, mas os nossos boletos vencem, nossas contas vencem, e esse tipo de assédio tem que acabar. Como falaram Lindolfo, Castro e Hugo na live anterior, receita o Estado tem. As mineradoras não pararam, muitas fábricas não pararam, o Estado acaba de receber o auxílio que veio do governo federal, então isso não é justificativo para o seu Romeu Zema, se ele não dá conta de gerir o Estado. E outra coisa, Romeu Zema, o Estado é uma organização distinta de uma empresa, não tem a mesma lógica. Então, o senhor aprenda, por favor, a gerir o Estado. E ele começa pelo quê? Quem manda no Estado não é o senhor, não sou eu, é a lei. Então, cumpra e em especial, né, as normas de caráter financeiro que separam as verbas obrigatórias para a educação, cumpra não tirando ela para ser aplicada em outro lugar, não brinque de assediar funcionário, chantageando que não vai ter dinheiro para pagar porque a receita não está entrando, quando a receita está entrando, o portal de transparência existe para isso. Então, senhor governador, a lei existe para isso. Então, é hora de fazer cumprir seu juramento no dia de posse. O senhor resolveu brincar de ser governador de Estado, deixar de ser gerente de loja e ser governador de Estado, então agora assuma o seu encargo. Essa era a mensagem. Muito obrigado e que tenhamos outras oportunidades como essa.
Fernando, com certeza teremos. Você quer só fazer uma correção, Ana? Você mesmo quer fazer? O Fernando mesmo, acho que colocou que nós somos 5.000 alunos, somos o dobro. Mas é só para fazer essa correção, senão seremos injustos com a Unimontes. São 11.000, né? 11.000 na graduação na Unimontes. Bem, eu quero agradecer a Ana, Fernando, né, o Fernando no meio aí das atividades duais, isso demonstra, né, o compromisso coletivo e demonstra o que é esse processo de teletrabalho, que nós estamos inseridos nele também. Então, quero muito agradecer a Ana, Fernando, deixar o nosso compromisso em defesa da UENG, da Unimontes, de todas essas agendas de luta. Faremos a nossa luta amanhã pela rejeição do veto do governador e vamos continuar a discutir a situação, as necessidades e as questões relacionadas à nossa UENG e à nossa Unimontes. A todos que nos acompanharam, nós chegamos aí a quase 7.000 pessoas alcançadas. Eu sempre acho esses números muito elevados, mas que bom, né, que a gente está conseguindo chegar em tanta gente, isso é bom, significa que tem gente que quer acompanhar, né, de alguma forma a discussão. Agradecer aí a Rosana e a Thaís, que coordenaram, né, essa nossa sala aqui, dessa live, e a todos que nos acompanharam, os que ficaram conosco aqui durante toda a nossa live, e as pessoas todas que nos acompanharam aqui, quase mais de 300 reações e comentários. Então, acho que cumpriu bem a nossa tarefa, nós vamos continuar a fazer o debate. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, as pessoas podem acompanhar os debates, discussões e votações, né, dos vetos. Amanhã só são os 2 vetos na pauta, a partir de 9 horas da manhã pela TV Assembleia, tá bem? Então, muito obrigada pela oportunidade, fiquemos firmes, Unimontes e UENG valem a luta. Forte abraço.